Olá pessoas, beleza? Meu nome é Júlio César, eu sou Nerd da Química e bem-vindos a mais um vídeo deste canal que já é o maior canal de química de todo o lindo e maravilhoso, perfeito estado do Espírito Santo. E hoje eu vou apresentar para vocês uma reação orgânica bem interessante, porque neste vídeo nós vamos identificar substâncias que são da função dos hidrocarbonetos alcinos, ou seja, quem estuda química orgânica, nós vamos falar hoje sobre os alcinos, compostos orgânicos da função hidrocarboneto, no qual os átomos de carbono possuem uma ligação tripla entre si. Uma coisa interessante que nós podemos aprender quando estudamos alcinos é que existem duas subcategorias de alcinos, que são chamados de alcinos centrais e os alcinos terminais. E essas categorias se devem à localização da ligação tripla entre os seus carbonos. Um alcino central, também chamado de alcino falso, é aquele que possui uma ligação tripla bem no meio da cadeia, enquanto um alcino terminal, também chamado de alcino verdadeiro, é aquele que possui o carbono com a ligação tripla na extremidade da cadeia, ou seja, na ponta. O carbono com a ligação tripla na extremidade, ele está ligado a um átomo de hidrogênio. Mas o que isso influencia? O que diferencia essas duas substâncias quimicamente? Então, basicamente, esse hidrogênio ligado ao carbono com uma ligação tripla, ele possui um comportamento distinto, porque ele é um pouco mais ácido do que os hidrogênios comumente encontrados em hidrocarbonetos, ou seja, eles são os que têm um comportamento mais próximo de um ácido. No entanto, apesar desse caráter ácido, esses alcinos terminais ainda são ácidos extremamente fracos, a ponto deles não reagirem com bases comuns para formar sais, como é o esperado dos ácidos normais. Apenas com compostos de caráter básico extremamente forte, até mais do que as bases comuns, ou seja, compostos como chamados de superbases, como por exemplo o amideto de sódio, que nós podemos ver aqui. No entanto, certos íons de metais pesados, como por exemplo cobre monovalente, prata, ouro monovalente e o mercúrio, eles têm uma afinidade tão forte pelo ânion resultante da dissociação do alcino terminal, que eles conseguem formar sais com eles, mesmo se você não tiver um meio básico muito forte. Esses tipos de metais pesados, eles são capazes de formar sais chamados acetiletos com esses compostos. E essa é uma forma bem interessante de diferenciar um alcino terminal de um alcino central, pois só os alcinos terminais irão sofrer essa reação com os metais pesados, como a prata, enquanto os alcinos centrais não irão reagir. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa experiência. E agora, para iniciarmos o nosso procedimento, nós iremos obter o gás acetileno, nosso alcino terminal. O gás acetileno pode ser obtido a partir da hidrólise de um sal especial chamado carbeto de cálcio, que sofre hidrólise irreversível ao reagir com a água, formando o hidróxido de cálcio e o gás acetileno. Nós então pegamos esse gás acetileno produzido e passamos ele através de uma solução contendo um sal de prata, por exemplo, nitrato de prata. Podemos observar uma reação química com a formação de um precipitado de cor escura, que é o sal acetileto de prata, composto que possui propriedades explosivas. Nós também passamos o gás acetileno através de uma solução de um sal solúvel do íon cobre mais 1, como por exemplo o sulfato de cobre 1, também chamado sulfato cuproso, e nós imediatamente observamos a precipitação desse composto de cor castanha, que é o acetileto de cobre 1 ou acetileto cuproso, que também é um explosivo, porém menos potente do que o acetileto de prata. E agora o próximo íon que nós iremos testar é o íon mercúrio mais 1, que também tem um comportamento bastante parecido com o da prata. Ao borbulhar o gás por ele, nós observamos a formação desse precipitado de cor escura, que é basicamente o acetileto de mercúrio 1, ou acetileto mercuroso. Porém, essa reação é um pouco irregular, de forma que o íon mercuroso pode se desproporcionar, de forma que ele vem misturado com um pouco de acetileto de mercúrio 2 e mercúrio metálico. E agora, nessa próxima reação, nós vamos testar a reação química entre o gás acetileno e o íon de mercúrio mais 2, e nós podemos observar a formação deste denso precipitado branco, que é o acetileto de mercúrio 2, que tem essa cor entre branco e cinza. E nós vamos também fazer uma outra reação diferente, desta vez usando o sulfato de cobre 2 reagindo com gás acetileno. Essa reação é um pouco diferente das outras reações vistas até aqui, pois o cobre mais 2, diferente dos outros íons, não precipita o acetileto. Esse íon, na verdade, atua como um agente oxidante, oxidando o acetileno, produzindo uma reação de acoplamento para produzir o butadieno, que é um gás contendo 4 átomos de carbono e 2 ligações triplas, ou seja, um dialcino. Ao mesmo tempo, o cobre mais 2 é reduzido a cobre mais 1 e então reage com gás acetileno e também com o butadieno, precipitando uma mistura de acetileto e butadieneto de cobre 1. E aqui nós podemos ver todos os nossos acetiletos produzidos nessa reação e também a detonação de alguns deles, que são compostos bastante explosivos. Olha só que coisa incrível. Pois então, nessa parte do vídeo nós vimos como que o gás acetileno, que é o alcino mais comum e mais fácil de ser obtido a partir da hidrólise do carbeto de cálcio, também chamado acetileto de cálcio, nós vimos como o
acetileno reage com esses íons de metais pesados, precipitando os acetiletos metálicos dele. Porém, esse experimento não é só isso, porque não tem muita graça a gente testar apenas um alcino terminal, né? Então nós vamos fazer a reação com outro alcino, que neste caso é um composto que, apesar de não ser o hidrocarboneto, ele tem a função alcino terminal e pode reagir da mesma forma, que é o álcool propargílico. Então nós vamos preparar o álcool propargílico, que é uma outra substância que também é um alcino terminal, e nós vamos precipitar os propargiletos, que são obtidos a partir desse composto com esses mesmos metais pesados. Então, sem mais delongas, vamos continuar a nossa experiência. E agora, nessa próxima etapa do vídeo, nós vamos produzir um outro alcino terminal, neste caso, um derivado do propino. Para isso, nós reagimos acetileno com formaldeído na presença de um catalisador de um sal de cobre mais 1, no caso eu utilizei o próprio acetileto de cobre para essa reação. E com isso acontece uma reação de condensação entre o formaldeído e o acetileno com a formação de um composto chamado 3-propin-1-ol, ou álcool propargílico, que é um composto de 3 carbonos que possui uma funcionalidade alcino terminal e também é um álcool, ou seja, possui o grupo OH ligado. Ou seja, é um composto orgânico líquido, solúvel em água, fácil de trabalhar, que pode funcionar como alcino terminal e que também deverá apresentar reação com os elementos que nós escolhemos para este teste. Então, após cerca de 10 minutos, aqui nós temos nosso álcool propargílico já pronto e agora nós vamos começar os testes. Temos aqui nossa solução de sulfato cuproso, ou seja, uma solução contendo cobre mais 1. Nós adicionamos um pouco da nossa solução de álcool propargílico a essa mistura, essa solução de cobre 1, e imediatamente nós podemos observar uma reação química com a formação desse produto de cor castanho avermelhada bem forte. Este produto é o hidroximetilacetileto de cobre 1, ou seja, o produto da reação do álcool propargílico com o cobre. Nós também testamos o nosso álcool propargílico com uma solução de nitrato de prata e nós podemos observar aqui a formação de um precipitado branco desse novo composto que é o sal hidroximetilacetileto de prata. Para a próxima reação nós testamos os íons de mercúrio mais 2 e aqui nós temos a reação entre o álcool propargílico e os nitratos de mercúrio 2 com a formação de um precipitado branco de hidroximetilacetileto de mercúrio 2, que é um composto que é relativamente solúvel devido ao seu alto caráter covalente. E por fim nós vamos testar a reação desse composto com os íons de mercúrio 1. Quando nós adicionamos o álcool propargílico, observamos a formação de um denso precipitado branco do hidroximetilacetileto de mercúrio 1. Ele possui uma cor bastante diferente da cor do acetileto de mercúrio 1 devido ao fato de sua precipitação ser muito mais pura, devido ao fato da reação ser mais completa, com menos reação colateral de desproporcionamento, e assim temos esse composto mais branco. Então, espero que vocês tenham gostado bastante dessa reação química, dessa experiência bem interessante que nós mostramos aqui. Peço a vocês que inscrevam-se aqui neste canal, compartilhem nossos conteúdos para podermos ter mais divulgação, podermos levar mais ciência a mais pessoas. Se puderem me dar uma ajudinha no Pix, eu seria muito grato, porque vai ajudar a equipar melhor o meu laboratório e eu conseguir fazer mais vídeos com mais experimentos interessantes, inclusive o ouro que eu poderia fazer, o acetileto de ouro aqui, que infelizmente não deu, porque eu não tenho nada à base de ouro. Eu poderia comprar ele se eu tivesse alguma ajudinha melhor para conseguir fazer mais upgrades no meu laboratório. Então, meu laboratóriozinho, entre aspas, já que eu faço experimento em casa, eu faço num quartinho separado. Então, espero que vocês tenham gostado bastante. Muito obrigado pela atenção de vocês. Valeu!